Meus amados irmãos, da paz do Senhor Jesus. Amém. Toda honra, toda glória, toda adoração dadas ao nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor. Afinal de contas, a cada batida do nosso coração é permissão de Deus. A cada fôlego do nosso respirar é a sua misericórdia. A cada manhã que nós acordamos com vida é a sua bondade. E se nós estamos reunidos aqui nesta noite, é porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Eu quero expressar a minha gratidão a Deus pela oportunidade de estar convosco nesta ocasião. Me sinto muito honrado, muito feliz de fazer parte deste glorioso culto a Deus. Meus agradecimentos ao pastor Mário pela confiança, pela credibilidade. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, sua trajetória, sua família. Há também ao evangelista Francisco, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Irmão Zaqueu, que Deus abençoe. A todos os demais obreiros, servos do Senhor. Se faz presente aqui um grande amigo, presbítero José Luiz, que tem sido um companheiro do ministério. O José Luiz congrega ali na Nova Brasília. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu auxílio. Irmão Gelson é um amigo que Deus tem me presenteado na cidade de Joinville. Tenho pregado em alguns lugares através do irmão Gelson. Meus agradecimentos à sua vida. Que Deus recompense, abençoe e fortaleça a sua vida dia após dia. É um futuro promissor que Deus tem reservado para ti. Que Deus abençoe. A todos os demais servos do Senhor que aqui estão, trago uma saudação da minha família, da minha esposa, dos meus filhos e também do meu pastor presidente, pastor Carlos Eduardo Lourenço, ali do município de Colombo, região metropolitana de Curitiba. Amém, amada igreja? Amém. Irmãos, permaneça sobre os seus pés por um instante. Eu costumo dizer que todo servo de Deus, e quando eu me refiro servo, eu estou me referindo também às irmãs, todo servo de Deus deve ser um príncipe guerreiro. Guarde isso, príncipe guerreiro, porque haverá momentos, circunstâncias, situações, que o nosso comportamento deve ser como de um príncipe, na cordialidade, na educação, na gentileza, na nobreza. Porém haverá momentos, circunstâncias, situações que o nosso comportamento deverá ser como de um guerreiro, na coragem, na resistência, na bravura. Porque se nós sermos apenas príncipes, nós vamos se tornando exigentes demais, chatos demais, não queremos se submeter, não queremos descer. E por outro lado, se o nosso comportamento ser apenas de um guerreiro, nós se tornamos chucros demais. Tudo é motivo de guerra, tudo é ataque, tudo é pancada. Por isso seja um príncipe guerreiro, porque haverá momentos que Deus vai lhe honrar e fará você vestir vestes reais. Porém haverá momentos que Deus vai lhe provar e vai fazer você vestir uma armadura. Haverá momentos que o que estará em suas mãos será um cetro. Haverá momentos que o que estará em suas mãos será uma espada. Porque o mesmo Deus que te colocará em grandes palácios é o mesmo Deus que te colocará em campos de batalha. Nós temos que entender que nós somos filhos do rei, é verdade, mas nós também somos soldados do exército de Jeová. Então, com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus líderes e liderados, seja como um príncipe, tenha um comportamento como de um príncipe, porém, para defender os seus valores, para defender a tua família, para defender a sua casa, seja como um guerreiro. O Espírito Santo lhe dará discernimento em que momento que você tem que agir como um príncipe e que momento que você tem que agir como um guerreiro do exército de Deus. Amém?
Então nesta noite nós vamos falar sobre um príncipe guerreiro e uma princesa guerreira. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 1 e o versículo de número 12. Livro de Juízes, capítulo 1 e o versículo de número 12. Deus tem uma palavra de ânimo ao teu coração. Aleluia. Amém, amada igreja? Amém. Juízes capítulo 1 e o versículo 12 diz a palavra do Senhor: disse Calebe: a quem derrotar a cidade de Quiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou, ou seja, ela desceu do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me uma bênção, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Quantos podem glorificar a Deus por esta leitura? Sente-se, por gentileza. As irmãs Paz do Vale, que pertencem ao grupo Paz do Vale, que Deus abençoe. Aleluia. Irmãos, em apenas 4 versículos bíblicos, nós podemos extrair lições extraordinárias para a nossa vida. Primeiro foi a proposta de Calebe de oferecer a sua própria filha para aquele que derrotasse os habitantes da cidade de Quiriat-Sefer. Embora para nós esta proposta pareça um tanto estranha, mas no Oriente Antigo era muito comum os pais arranjarem casamentos para os filhos e o noivo dar uma espécie de dote para conquistar a noiva. Então um jovem chamado Otiniel escuta a proposta, analisa a proposta, e ele entende que vale a pena entrar numa guerra para se casar com Axa. E um detalhe muito importante é que os habitantes da cidade de Quiriat-Sefer eram gigantes. Então, antes de Otiniel casar-se com Axa, alguns gigantes precisavam ser derrotados. Otiniel só teria liberdade para casar-se com Axa depois que alguns gigantes caíssem por terra. Então a primeira lição que eu aprendo nesse texto é que antes de nós termos um casamento abençoado, antes de nós termos um matrimônio feliz, antes de nós termos uma comunhão conjugal abençoada, alguns gigantes precisam cair por terra. Talvez o gigante que nós precisamos derrotar no ano de 2025 é o gigante do medo, é o gigante das preocupações excessivas, é o gigante da ansiedade. Talvez o nosso gigante é o gigante das angústias, das aflições. Talvez o gigante que nós precisamos derrotar é o gigante do pensamento negativo, do pessimismo, do complexo de inferioridade. Talvez o gigante que nós precisamos derrotar é o gigante da ira, da raiva,
do sentimento de vingança. Talvez o nosso gigante é o gigante das nossas compulsões, a pessoa que tem um temperamento explosivo. A Bíblia diz em Provérbio que o que presto se ira fará doidices. Talvez o nosso gigante é o gigante da depressão, é o gigante de não ficarmos livres do nosso passado. Talvez o nosso gigante é o gigante pelas compulsões alimentares, pela compulsão pelo gasto. Todos nós temos alguns gigantes que precisamos derrotar. A outra lição que eu aprendo nesse texto é que Axa só se casou com Otiniel depois que Otiniel provou a sua coragem. Primeiro ele teve que encarar gigantes, primeiro ele teve que lutar com gigantes, derrotar gigantes, aí então ele teria liberdade para casar com a sua amada. Não pense que Axa foi casando com Otiniel de qualquer jeito, não. Primeiro Otiniel teve que provar que estava disposto a perder a sua própria vida por amor àquela moça. Aí então ele se casa com Axa. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque nos últimos dias existem pessoas que estão se entregando fácil demais. Existem pessoas que estão entregando o seu coração para outro fácil demais. Existem pessoas que estão entregando até mesmo o seu corpo para outro fácil demais. O pretendente nem lutou com o gigante, o pretendente nem lutou com adversidades, o pretendente nem provou a sua coragem, a sua bravura, mas Axa só casou com Otiniel depois que ele encarou alguns gigantes. Quantos estão entendendo esta palavra? O que nós temos que entender, que relacionamentos que não exigem esforço não valem nada. Com a mesma facilidade que vem, é a mesma facilidade que vai. E aqui vale a pena o trocadilho, porque o nome Otiniel significa Deus é a força, e o nome da cidade, Kiriat Sefer, significa terra da elegância. Então, aquele que tinha Deus como a sua força, queria que entrar na terra da elegância para conquistar a sua amada. Quantos estão entendendo? Pode dar glória a Deus. Então Otiniel escuta a proposta, encara gigante, derrota gigante, e ele se casa com Axa. E a Bíblia diz, depois que Otiniel se casou com Axa, a Bíblia diz que Caleb dá uma terra para o casal. Caleb é o pai de Axa e sogro de Otiniel. Eles recebem de presente uma terra. E naquela época, tudo dependia da qualidade da terra. Se a terra fosse boa, então o casal seria feliz. Se a terra fosse fértil, então eles viveriam bem. Tudo dependia da qualidade da terra. Afinal de contas, era da terra que vinha o alimento para a sua casa. Era da terra que provinha o pasto para os animais. A terra daria um ambiente propício para cuidar dos filhos. Tudo dependia da qualidade da terra. Mas a Bíblia diz que a terra que eles ganham é uma terra seca, ou seja, era uma terra improdutiva, não tinha vida, não havia plantio, não havia colheitas, não havia frutos, não havia flores, não havia cores, a terra não produzia, a terra era sem vida. E Axa tinha todos os motivos para ser uma pessoa frustrada, mas não era. Por quê? Porque Axa nasceu no período de peregrinação, no período que o povo hebreu saiu do Egito e estava caminhando para a terra prometida chamada Canaã.
Então ela nasceu exatamente neste período, ou seja, ela nasceu no deserto, ela cresceu no deserto, a sua infância foi no deserto, a sua juventude foi no deserto. Se fosse para resumir a vida daquela mulher, nós poderíamos dizer que a vida de Axa foi entre desertos e guerras, porque ela acompanhou a sua família, o seu povo, entrar em várias e várias guerras para conquistar a terra de Canaã. Então a vida dela foi entre guerras e desertos, desertos e guerra. Então ela nasceu no deserto, ela cresceu no deserto, a sua vida foi no deserto, a sua juventude foi no deserto, e agora que ela se casa, ela ganha uma terra seca de presente. É por isso que eu digo que ela tinha todos os motivos de ser uma pessoa frustrada, mas não era. Sabe por quê? Porque como Axa nunca teve uma vida fácil, ela se tornou uma pessoa forte, porque ambientes fáceis fazem as pessoas serem fracas, mas ambientes difíceis tornam as pessoas a serem fortes. Eu vou repetir de propósito. Como ela nunca teve uma vida fácil, ela se tornou uma pessoa forte, porque ambientes fáceis fazem as pessoas serem fracas, mas ambientes difíceis tornam as pessoas a serem fortes. E nesta noite eu sei que eu estou pregando para as Axas de Deus. Talvez você é uma sobrevivente do deserto, porque deserto é um ambiente de sequidão, de escassez, de necessidade. O deserto é um ambiente de instabilidade. De dia faz 50 graus Celsius, à noite faz -6. Talvez você é um sobrevivente do deserto. Você nasceu no deserto, a sua infância foi um momento difícil, você sobreviveu a um ambiente de sequidão, a um ambiente de solidão, mas entenda que Deus permitiu aquele deserto para te tornar uma pessoa mais forte. Deus permitiu aquele deserto porque Ele estava te dando estrutura, Ele estava trabalhando no teu caráter. Deus permitiu aquele deserto para que você tenha resistência e resiliência. Deus permitiu aquele deserto para te tornar uma pessoa mais forte. E senhores obreiros, quando eu estava pesquisando esta mensagem, escrevendo esta mensagem, o Espírito Santo me fez voltar lá no livro de Êxodo, capítulo 13. Lembra quando a Bíblia diz que Moisés estava apacentando as ovelhas no deserto, das ovelhas do seu sogro chamado Jetro, e de repente Moisés tem uma visão. Ele vê uma sarça que queimava e não consumia, e Deus utilizou aquela sarça para levantar o ministério de Moisés. E você sabe o que é uma sarça? Sarça é um arbusto do deserto. Ela não é tão grande, mas também não é tão pequena. Ela tem um tronco retorcido, e no seu caule existem vários e vários espinhos. E o curioso da sarça é que a sua folha é um pouco acinzentada. Ela também não produz flores, e como ela não produz flores, logicamente ela não produz fruto. Essa é a sarça, um arbusto cheio de espinho, sem cor, sem fruto, que não parece que não tem nada a oferecer. Mas foi exatamente a sarça que Deus derramou o seu fogo santo e levantou o ministério de Moisés. Aí, segundo a lógica humana, nós pensamos assim: por que Deus não utilizou o cedro do Líbano para falar com Moisés? Imaginou que interessante? E Deus utilizou o cedro do Líbano para falar com Moisés, símbolo de grandiosidade. Mas não, foi uma sarça.
Por que Deus não utilizou a figueira, símbolo de Israel? Imaginou que interessante? E Deus utilizou a figueira para falar com Moisés, mas também não. Por que Deus não utilizou a palmeira, uma árvore muito comum naquela região, mas também não? Por que Deus não utilizou a videira, símbolo de frutificação, para falar com Moisés? Mas não, Deus resolveu utilizar uma sarça. Sabe por quê? Porque a sarça resiste a um ambiente hostil, aonde outras árvores que são maiores do que ela não resistem. Deus utilizou a sarça, porque o que a sarça aguenta, outras que têm uma maior formosura do que ela não aguentam. Deus utilizou a sarça, porque ela é uma sobrevivente do deserto. Tem árvore que é maior do que ela, que tomba no deserto. Tem árvore que é mais bonita do que ela, que cai no deserto, mas a sarça está lá, firme, resistente. Não entendi, pregador. Sabe por que Deus vai utilizar você? Porque você é uma sobrevivente do deserto. Tem gente que é maior do que você, mas não suporta o que você suporta. Tem gente que tem uma estrutura maior do que a tua, mas não aguenta o que você aguenta. Tem gente que tem uma formosura, um intelecto maior do que o nosso, mas Deus vai utilizar você, porque você suporta. Você é uma sobrevivente do deserto. Onde estão aqueles que são sarsas de Deus aqui nesta noite? Então a sarça e axa tem tudo a ver, porque ambas são sobreviventes, resistentes a um ambiente de sequidão, a um ambiente de necessidade, a um ambiente de dificuldade. Mas aqui, irmãos, a axa revela o segredo da nossa vitória. Por quê? Porque a axa, ela não murmura da terra seca, mas ela também não se contenta com a terra seca. A axa, ela não reclama do presente do Pai, mas ela também não se conforma. O que ela faz? Ela vai diante da presença do seu Pai, em busca da fonte, em busca das águas, porque ela sabia que o Pai poderia mudar o cenário da sua existência. Por isso que eu digo que ela revela para nós o segredo da nossa vitória, porque ela não reclama, mas ela também não se conforma. Ela não murmura, mas ela também não se adapta. Porque nós temos a tendência ou de cair no campo da murmuração, ou cairmos no campo da conformidade. Primeiro eu vou falar da murmuração. Iria adiantar alguma coisa a axa reclamar da terra seca? Não. Iria adiantar alguma coisa a axa ficar murmurando do presente que ela recebeu do Pai? Não iria adiantar nada. Pelo contrário, só ia demonstrar ingratidão e insatisfação. Então axa não murmura, porque se tem uma coisa que emburrece o coração do Pai, entristece o coração do Pai, é a murmuração. Existe uma frase muito interessante que diz que quando nós murmuramos, na verdade nós estamos multiplicando o problema. E é verdade. Por exemplo, no meu trabalho eu tenho que carregar 50 quilos de cimento. É só um exemplo. É a tua função, é a tua meta, carregar 50 quilos de cimento. Depois da murmuração, aquilo que era 50 quilos se transforma em 100 quilos. Outro exemplo, a minha caminhada, a minha jornada, eu vou ter que caminhar 3 quilômetros, não tem jeito, eu vou ter que caminhar 3 quilômetros. Acontece que depois da murmuração, aquilo que era apenas 3 quilômetros se transforma em 6 quilômetros. A murmuração, ela apenas aumenta a carga, ela dificulta o trabalho,
experimente, em vez de murmurar da sua função, do seu trabalho, da sua função, experimente oferecer esse trabalho a Deus, dizendo: Deus, me ajuda a executar a minha tarefa, me ajuda a executar o meu trabalho, me ajuda a executar a minha missão, e você vai ver que vai ficar mais leve, porque a presença de Deus te ajudará a exercer a tua responsabilidade. É a mesma coisa conosco, irmãos. Vai adiantar a gente reclamar do salário? Não. Vai adiantar alguma coisa a gente reclamar do nosso trabalho? Não. Vai adiantar reclamar da onde a gente mora, da maneira que a gente vive? Só vai aumentar a carga negativa, só vai piorar a situação. E leia o livro de Deuteronômio e Números, você vai ver que Deus fulminou muita gente no deserto por causa da murmuração. Gente que tinha promessa, gente que era o povo escolhido de Deus, ficou no deserto por causa da murmuração. Então aí nós começamos a entender o porquê que a Bíblia diz em Zacarias capítulo 4 versículo 10: não desprezes o dia das coisas pequenas. E parafraseando este versículo para a mensagem, não desprezes a tua terra, por mais que ela seja seca. Não reclame da tua terra, por mais que ela seja seca. Aí, irmãos, se você visitar qualquer hospital, você vai ver que tem muita gente que o que mais queria é essa terra que nós chamamos de seca e não tem. Você vai ver que tem muita gente neste exato momento que para respirar precisa de um aparelho. Você vai observar que tem muita gente que para se levantar da maca, para se levantar da cama, precisa de uma ajuda. Então a primeira lição que eu aprendo, e vou repetir de propósito, é: não murmure, por mais que a tua terra seja seca. Porque Jesus nos ensina um grande princípio, em Mateus capítulo 25 versículo 21, Jesus diz: como foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. E você já observou que muitos presentes de Deus vêm embrulhados em adversidades? Você já percebeu que muitas bênçãos de Deus vêm disfarçadas de problemas? E aí nós começamos a distinguir dois tipos de pessoas: aqueles que numa oportunidade só enxergam a adversidade. Esses são aqueles que nunca conquistam nada, que numa oportunidade ele só enxerga a adversidade. Não vai dar certo, não consigo, não é para mim, muito difícil. E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? O nome disso é uma pré-ocupação, uma ocupação antes do tempo, uma ocupação antes da hora. Aqueles que numa oportunidade só enxergam a adversidade. Mas existem aqueles que numa adversidade ele consegue enxergar uma oportunidade. Tem problema, mas atrás do problema tem vitória de Deus para a minha vida. Tem deserto, mas atrás do deserto tem uma Canaã me esperando. Tem gigante, mas atrás do gigante tem uma terra que manda leite e mel. Tem adversidade, mas o nome do Senhor será glorificado através desta adversidade. Repito de propósito: Axa não reclamou da terra seca, mas ela também não se conformou, não se adaptou, porque aí é outro extremo. Quando a gente fala: a minha vida é terra seca mesmo, eu nasci no deserto, cresci no deserto, a minha juventude foi no deserto, e agora que eu me caso, eu ganho uma terra seca.
eu vou me conformar com isso mesmo, nunca vou passar disso, a minha vida é predestinada a isso. Axa não foi assim não, ela não murmurou, mas ela também não se contentou. Então o que ela fez? Ela foi atrás do Pai, atrás do seu objetivo, ela foi em busca do Pai, porque sabia que o Pai tinha fonte de águas para dar. Ela foi atrás do Pai, porque ela entendeu que o Pai poderia mudar o cenário da sua vida. Axa foi atrás do Pai, porque ela conhecia o coração amoroso do Pai. Ela sabia que o Pai é misericordioso, ela sabia que o Pai é um Pai longânimo, ela sabia que o Pai tem prazer em beneficiar os seus filhos. Sabe o que eu quero te dizer? Qual é a tua visão que você tem com o teu Pai? Será que você olha para o Pai e enxerga um Pai amoroso, um Pai misericordioso? Tem gente que olha para o Pai e só enxerga um Pai carrasco, um Pai vingativo, um Pai que está pronto para castigar. Não, o teu Pai, Ele te ama, o teu Pai tem prazer em te beneficiar, o teu Pai é um Pai de misericórdia. Esse Pai, Ele tem fonte de água para te fornecer. Axa foi até o Pai, pastor, e aqui eu enxergo o poder da oração. Nós temos um Pai que podemos recorrer, o poder da oração de transformar o cenário da nossa vida, o poder da oração que tem para transformar a nossa existência. Sabe o que eu quero te dizer? A oração tem poder para te dar vitória, a oração tem poder para abrir as portas, a oração tem poder para abrir fontes de água para a tua vida. A oração, ela transforma o nosso ambiente. É por isso que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. A Bíblia diz no Salmo 50 e o verso 15: invoca-me no dia da tua angústia, eu te ouvirei, eu te livrarei, e tu me glorificarás, diz o Senhor. A Bíblia diz em Jeremias 29, versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia diz em Jeremias 33 e o versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A Bíblia diz no Salmo 141, verso 2: suba minha oração como incenso agradável a tuas narinas, ó Senhor. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 14: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouvirá. É na oração que os demônios batem retirada, é na oração que tem vitória de Deus para a tua vida, é na oração que Deus vai abrir as portas. Tenha um estilo de vida de oração. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Axa foi ao Pai. Nós temos um Pai que podemos recorrer. Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus disse, aleluia, aquele que pedir, buscar-me-eis. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, o versículo 7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, se abre. É na oração que Deus vai lhe atender. Um versículo que tem tudo a ver com a mensagem, e é um princípio que Jesus nos ensina. Mateus capítulo 7, versículo 9, Jesus diz assim:
E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bem aos que lhe pedirem. Você tem um Pai que te ama, você tem um Pai bondoso, amoroso, misericordioso, que tem prazer em beneficiar os seus filhos. Axa vai ao Pai e ela faz um pedido: dá-me uma bênção. Em algumas versões está: dá-me um presente. A palavra bênção significa benevolência, a entrega de um presente ou o favor de Deus. Agora eu quero que você preste muita atenção, porque o pedido de Axa não foi de ganância, o pedido de Axa não foi de ingratidão, mas de uma necessidade. A Bíblia Sagrada diz em Tiago capítulo 4, versículo 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Ou seja, se o pedido de Axa fosse de ganância, o pai não iria ouvir. O pedido dela não foi de ganância nem de ingratidão, mas de uma necessidade. Sabe o que eu aprendo nesse texto? É a bênção do Pai que faz toda a diferença. Porque se o Pai te abençoar, de nada adianta os demônios te amaldiçoarem. Se o Pai te abençoar, de nada adianta tramas malignos. Se o Pai te abençoar, de nada adianta armadilhas, ciladas, arapucas. Se o Pai te abençoar, você sairá daqui renovado, renovada, com a bênção do Pai, com a fonte de água, com coisas boas. Se o Pai te abençoar, de nada adianta pessoas te amaldiçoarem. Eu sei que Deus está falando com vidas aqui nessa noite. Agora olha a sabedoria dessa mulher. Ela diz assim: deste-me uma terra seca, dá-me também fontes de água. Essa palavra também faz toda a diferença. Ela está dizendo: dá-me algo a mais. Tu me deste uma terra seca, não estou reclamando, mas dá-me algo extra. Dá-me também fontes de água. Esta palavra também está dizendo: tu já me abençoou uma vez, mas me abençoa de novo. Tu já me abençoou no passado, mas me abençoa no presente. Tu já me ajudou no meu início, mas me ajuda de novo. Sabe o que eu quero te dizer? O mesmo Deus que te ajudou no teu passado é o mesmo Deus que vai te ajudar nesse ano. O mesmo Deus que fez um milagre uma vez é o mesmo Deus que fará um milagre de novo. O mesmo Deus que operou na tua vida é o mesmo Deus que operará novamente. Onde estão aqueles que estão regando ao Pai com fontes de água? Eu gostaria que você pensasse e se recordasse as bênçãos que você já recebeu do Pai, os milagres que você já recebeu do Pai, a providência que Deus já lhe providenciou na tua vida. Esse Deus que já trabalhou contigo uma vez, vai trabalhar novamente. O mesmo Deus que tem cuidado de você há tantos anos, é o mesmo Deus que vai continuar cuidando. O mesmo Deus que operou na tua vida, vai operar novamente. Ele tem fonte, Ele já te deu terra, agora Ele vai te dar fontes de água. Fontes de água representa vida, produção, frutificação, crescimento. Agora observe que ela não pediu água, mas ela pediu fontes de água.
porque ela poderia ter rogado ao pai, dizendo: pai, eu trouxe aqui umas jarras, uns cântaros, um cantil, enche essas jarras de água e eu vou voltar para a minha terra seca. Mas não, ela não pediu algo que iria logo se acabar, se findar. Ela pediu algo inesgotável, ela pediu algo eterno, ela pediu algo que não iria se acabar, ela pediu algo que iria fluir para todo sempre. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Nós temos que aprender a parar de pedir coisas supérfluas, coisas que passam, coisas que acabam, coisas que se findam. Aprenda a pedir coisas eternas, algo inesgotável, algo que irá fluir para todo sempre. Não peça água, mas peça fonte de água para o teu Pai. Sabe o que aconteceu? O pai, Caleb, representando Deus, deu fontes superiores e inferiores. Ainda bem que alguém entendeu ali. Eu escutei um aleluia. O pai deu algo a mais do que ela pediu. O pai, ele é tão generoso, ele é tão bondoso, que ele sempre nos surpreende. Ela pediu fonte, o pai deu a fonte superior e a inferior. Aí existe um versículo magnífico da parte de Deus, em Efésios capítulo 3, versículo 20. A Bíblia diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. Isso aqui é maravilhoso, irmãos, porque se esse versículo terminasse na parte A, já estava bom. Se esse versículo fosse assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, já era suficiente. Mas o nosso Deus é um Deus generoso, que nos surpreende. Ele tem mais. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Esse Deus é generoso, Ele é bondoso, Ele tem coisas grandes para a tua vida. Eu não sei de você, mas eu estou sentindo uma glória da parte de Deus. Eu não costumo fazer muito isso, mas levante a sua mão direita para o céu e receba esta palavra profética da parte do Senhor. Deus fará brotar fontes de água no teu deserto. Deus mudará o teu ambiente. Deus vai fazer fluir fontes de água. Haverá colheitas, haverá frutificação, haverá crescimento, haverá coisas novas. Deus fará correr fontes de água para a tua vida. Aleluia. Estou quase finalizando. Isaías 41, versículo 18. É a Bíblia, não sou eu, irmãos. É o poder da palavra que causa efeito. Não é se o pregador grita muito ou grita pouco. Na verdade, isso pouco importa. É o poder da palavra que causa efeito. E observe o que a palavra de Deus está falando contigo nesta noite. Isaías 41, versículo 18, a Bíblia diz: e eu abrirei rios em lugares altos, e fontes no meio dos vales, e tornarei o deserto em tanques de água, e a terra seca em mananciais. Sabe o que eu quero te dizer? A terra você já tem, meu irmão. A terra já está aí. Talvez não era o que você pensava, mas é isso que está ao teu alcance. Talvez não era o que você sonhava, mas é isso que está em tuas mãos. Não murmure da terra, não reclame da terra, mas também não se conforme, não se adapte. Vai, Pai, em oração e diga: Pai, a terra eu já tenho. Agora o que eu estou precisando é de fonte. Agora o que eu estou precisando é da tua intervenção, é do teu milagre. A terra tu já me deu, agora me dá a fonte, porque somente tu pode fazer isso.
Agora observe o detalhe, finalizamos. A primeira fonte é superior, que vem do alto, que vem de cima. A segunda fonte é inferior, algo que vem de baixo, algo que vem da terra. Sabe o que eu aprendo aqui? Que primeiro a gente tem que aprender a beber da fonte do alto. Primeiro é salvação, primeiro é mudança de caráter, primeiro é metanoia, mudança de mentalidade, mudança de atitude. Primeiro é as coisas que vêm do alto: compromisso, transformação, conversão. Depois, naturalmente, a fonte de baixo virá as bênçãos materiais, portas abertas, coisas terrenas. É por isso que Jesus nos ensina: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro é a fonte do alto, depois, naturalmente, você terá a fonte que vem de baixo. Com permissão do pastor, a amada igreja se levante, mas se levante adorando e glorificando ao Senhor. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Absorva esta mensagem da parte de Deus ao teu coração. A partir de hoje, olhe para a tua terra e não reclame mais, não murmure mais do emprego, de onde você mora, do carro. Não murmure da tua terra. Vá atrás da fonte. Vá atrás da fonte. Somente o Pai pode te dar essa fonte. É na oração que Deus vai abrir as fontes de água para o teu terreno. Com os ouvidos da fé eu já ouço o barulho de águas correndo em tua direção, correndo à tua casa, correndo ao teu trabalho, correndo à tua empresa, correndo aos teus negócios. Com os olhos da fé eu já vejo rios correndo para a tua casa, para a tua família. Fontes estão sendo abertas para a tua terra. Eu quero chamar aqui príncipes e guerreiros, princesas e guerreiros. Eu quero chamar aqui Otiniel, pessoas corajosas, que têm coragem de encarar gigante pela sua família, pela sua casa, pela sua esposa, pelos seus filhos. Talvez o gigante que você tem guerreado não é um gigante fácil, mas você tem pelejado, lutado todo dia, todo momento. É você que Deus fala nessa noite. Mas talvez você é um sobrevivente do deserto, um ambiente catastrófico, um ambiente difícil, um ambiente hostil, de sequidão, de solidão, de escassez. Sabe por que Deus vai te usar? Porque você é uma sobrevivente do deserto. Tem gente que é maior do que você, mas não suporta o que você suporta. Tem gente que tem um intelecto maior do que o teu, mas Deus vai te usar porque você é uma sobrevivente do deserto. É as sarças mesmo que Deus vai usar. Deus te trouxe aqui para te dizer: ei, dê valor para a tua terra. Para de reclamar do trabalho, do salário, do serviço. E recorra ao Pai, porque Ele tem fonte, Ele pode transformar esse ambiente. Ele tem fonte de água para te fornecer. Eu creio em nome de Jesus que no ano de 2025 será um ano de grande colheita, de bênçãos, de frutificação, de crescimento. Irmão, vai estar tão difícil com esse governo, irmão. Quando é que teve bom? E a gente sempre sobreviveu, sempre venceu. Eu quero te dizer que no ano de 2025 haverá fontes de água para a tua terra, em nome de Jesus. Se você sabe que Deus falou contigo nesta noite, guerreiro e guerreira de Deus, sai do teu lugar. Eu preciso orar por você. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Se você entendeu a voz do Senhor, Ele quer mudar o cenário da sua existência. Você não foi feito para viver numa terra seca, num deserto. Deus permitiu aquela terra seca para te deixar mais forte, mais resistente.
Era Deus trabalhando no teu caráter. Era Deus te dando estrutura. Você é um sobrevivente do deserto. Ambientes fáceis fazem pessoas serem fracas. Ambientes difíceis tornam as pessoas a serem fortes. Não murmure, mas também não se contente. Não reclame, mas também não se conforme. Tenha uma atitude de dizer: eu vou atrás do meu Pai. O Pai tem fonte, o Pai tem fonte. Vamos orar em nome do Senhor Jesus nesse momento. Ainda temos, sai do teu lugar, mais pessoas precisam estar aqui em nome de Jesus. Nós temos um Pai amoroso, bondoso. Nós temos um Pai misericordioso. O mesmo Pai que te deu a terra é o mesmo Pai que vai te dar fonte. O mesmo Pai que te presenteou no passado é o mesmo Pai que vai te presentear novamente. Ele é Pai, Ele te ama. Você tem o DNA dele. Oremos em nome de Jesus. Santo Deus eterno Pai, em nome de Jesus, que tem toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra, recorremos a Ti em oração, Senhor, porque cremos no poder, Senhor Deus, da oração. Nós cremos que Tu és um Deus que nos ouve, um Deus que fala, que corresponde, um Deus que opera. Não estamos aqui reclamando e murmurando da terra, mas nós estamos na Tua presença pedindo fonte. Exerce, Senhor Deus, o sobrenatural nesta casa, nesta família. Opera, Senhor Deus, de uma forma especial na vida do teu filho, na vida da tua filha. Abençoa os teus filhos, Senhor. Abre as tuas fontes sobrenaturais. A fonte representa a presença do Espírito Santo, porque é na presença do Espírito Santo é que frutifica, é na presença do Espírito Santo que começa a gerar vida, é na presença do Espírito Santo que começa a surgir cores, começa a surgir maravilhas, é na presença do Espírito Santo que o nosso ambiente é transformado. Adore ao Senhor por mais um instante, os irmãos vão louvar o Senhor. Seja renovado em nome de Jesus. A fonte de água para a tua vida, para o teu casamento, para as tuas finanças, para a